Segundo Vítor Espinosa Avilés, um ex-soldado do regimento número 24 de Huamachuco, em junho de 1983, próximo da fronteira entre o Peru e Bolívia, oficiais, sargentos e soldados do exército chileno enfrentaram um evento extraordinário que mudaria suas vidas para sempre. Em junho de 1983, aproximadamente às 3 horas da tarde, enquanto os soldados do regimento de Huamachuco se exercitavam nas termas de Juraci, na região da cidade chilena de Putri, próxima das fronteiras do Peru e Bolívia, um sargento grita pelo seu comandante para que olhasse para o céu. Todos olharam e viram 3 objetos brilhantes, os quais subiam e desciam a cerca de 200 metros de distância do batalhão. O tenente então pede para os homens se agruparem e que ficassem em posição de defesa, mas não atirassem. Os homens então obedecem às ordens. Em seguida, os soldados foram ordenados a seguir em direção à tríplice fronteira, quando notaram que os objetos os seguiam. Os homens começaram a ficar com medo, já que os objetos se aproximavam deles cada vez mais, levando alguns soldados até mesmo a se abaixarem. Mesmo assim, suas ordens continuaram as mesmas, para não atirar e seguir caminhando, quando repentinamente os objetos sumiram. Os homens então seguiram em direção ao regimento de Huamachuco. Durante o caminho, começou a entardecer. Foi quando os objetos apareceram novamente. Os homens então param e começam a observá-los. 2 daqueles objetos faziam movimentos circulares, enquanto um se dirigia lentamente em direção à tropa. Foi quando o sargento disparou uma rajada de tiros em direção a este objeto que se aproximava, que agora estava piscando em várias cores. Os outros 2 objetos ficaram mais acima, imóveis. Novamente, os homens foram ordenados a seguirem caminho ao regimento, mas os objetos luminosos continuavam a segui-los, às vezes se aproximando bastante. O tenente disse aos homens que não contassem nada sobre aquilo quando chegassem ao regimento, pois caso fizessem, poderiam ter problemas com seus superiores. Ao chegarem ao regimento, todos se apresentaram ao comandante da base e em seguida seguiram para sua companhia. Eram entre 9h30 e 10 da noite. Ainda segundo Espinosa, aqueles objetos não eram helicópteros, aviões ou algo conhecido, já que eram maiores que um ônibus, pelos movimentos inusitados que faziam, pelas luzes que emitiam e por não produzirem qualquer tipo de som. O ex-soldado continua seu relato dizendo que aquelas luzes eram maravilhosas, que durante o dia mudavam de roxo para laranja, de verde para amarelo, mas durante a noite elas tinham uma cor mais viva, mais clara, mais definida. Mesmo estando longe do chão, elas iluminavam a área onde os soldados estavam e não faziam nenhum barulho. Spinoza afirma que aquele era um dia claro, que à noite o céu estava estrelado, já que o inverno havia passado. Depois que todos da companhia guardaram suas coisas, eles foram dormir. Enquanto dormia, Spinoza sente algo tocando seu braço. Ele se vira para ver quem o está tocando, achando ser algum soldado, quando vê uma mulher alta, branca, de cabelos ruivos e vestido um traje prateado. Ele e a mulher apenas trocam olhares. Segundo Spinoza, ela lhe pede mentalmente para que ele a acompanhe, estendendo seus braços. Os 2 então seguem para o banheiro, onde fica a área dos chuveiros. Nesse momento, Spinoza não consegue mais se mover, e a mulher ainda mentalmente pede a ele para que fique calmo, já que nada de mal iria acontecer. Ela então abaixa as calças do estático soldado e faz uma espécie de coleta dos seus fluidos. Depois, ainda mentalmente, diz para o soldado que ele vive em um oásis, que a Terra é um oásis e um deserto espacial, e que precisamos cuidar dela, não destruí-la. Após isso, a estranha mulher leva Spinoza de volta para sua cama, o deita nela e imediatamente ele volta a dormir. Em seguida, Spinoza é despertado pelo alarme do regimento, e todos os soldados vão para os seus postos determinados em situações de emergência como essa.
Tudo aconteceu muito rápido. Do lado de fora já era praticamente dia, entre as 6 e 7 horas. Espinosa viu vários soldados correndo, outros gritando, muitos sendo jogados no chão. Ouviu também choros e gritos, com pedidos confusos para que atirassem e não atirassem. Ele também viu ao seu redor soldados de joelhos implorando e chamando suas mães, e outros olhando para o céu. Foi então que ele olhou para cima e viu um círculo enorme, envolto em muitas luzes. No meio desse círculo havia uma grande luz branca, que iluminava tudo, e ao seu redor diversas luzes menores que mudavam de cor. Enquanto olhava para esse estranho objeto, Espinosa sentiu uma paz interior, emocionado por estar vendo algo tão incrível enquanto estava prestes a completar 18 anos. Aquele objeto de alguma forma o atraía. Sua vontade era de ir embora com ele, mas o rapaz se lembrou que era filho único e que sua mãe ficaria louca com seu desaparecimento, já que ela havia perdido sua outra filha, então com 2 anos em um acidente. Depois desse pensamento, foi como se ele tivesse sido libertado dessa vontade de partir com aquele objeto. Sons de tiros eram ouvidos vindo de todas as direções. Foi quando Espinosa viu feixes de luz serem lançados pelo objeto em diferentes direções. Assustados, todos os homens começaram a correr em direção a vários alojamentos de madeira que ficavam no quartel. Dentre eles, havia um que era maior, feito de alvenaria e que possuía um portão metálico. Desesperados, os homens tentavam com chutes abrir as portas desses alojamentos, numa tentativa de pegarem mais armas, quando finalmente perceberam que o alojamento de alvenaria estava com seu portão aberto. Rapidamente todos correram para lá e pegaram diversas armas. Espinosa foi o único que pegou um lança-foguete portátil. Quando retornou para se juntar aos outros companheiros, ele viu agora mais 2 objetos de tamanho médio com relação ao principal. Um que pairava acima da companhia de engenharia e outro que pairava acima da artilharia do quartel. Espinosa viu sobre um morro mais um objeto com forte luminosidade branca, que estava pousando, e em direção a ele estavam caminhando cerca de 12 a 15 soldados. Já os soldados que estavam na companhia de engenharia e na artilharia estavam sendo banhados com luzes verdes, brancas e amarelas. Todos estavam deitados no chão, fazendo movimentos como se estivessem tendo um ataque epilético. Espinosa então resolve usar seu lança-foguetes em direção a um daqueles objetos. Ele ouve o barulho do foguete atingindo o alvo, e então o objeto para de emitir luzes, e em seguida ele ouve um ruído estranho e intermitente, como de um bip. Repentinamente, Espinosa é atingido por algo que o faz cair para trás. O homem está sendo atacado por algo que ele jamais viu na sua vida. Era um ser com olhos verdes, profundos e furiosos. Um ser horrível. Ele golpeava o peito de Espinosa enquanto este pedia desculpas pelo que havia feito. Depois disso, o ser deu um salto e foi embora. Espinosa então corre para se juntar aos seus colegas de companhia quando vê vários outros seres semelhantes descendo de um dos objetos e atacando os outros soldados, os golpeando também no peito e retirando furiosamente seus corações. Foi uma cena horrível. O jovem soldado ouvia gritos, muitos gritos de socorro, gritos de dor e de sofrimento. Os soldados tentaram combatê-los atirando, mas suas armas eram ineficazes contra aqueles seres, que continuaram saltando como macacos e com seus longos braços acoplados a uma espécie de asas, atacavam outros soldados. Espinosa novamente viu o grande objeto pairando sobre ele e os outros soldados, quando este lança um feixe de luz, por onde todas aquelas criaturas, cerca de 20 a 25, vão embora em direção à nave. O grande objeto então lentamente parte em direção a oeste, seguido pelos outros também lentamente em linha reta. Um daqueles objetos menores balançava durante o voo. Espinosa acredita que este foi o que ele atingiu com o lança-foguetes. Os objetos então seguiram seu caminho e foram perdidos de vista. Mesmo após a partida dos objetos, tiros e gritos eram ouvidos. A confusão ainda reinava no quartel quando o comandante do regimento apareceu e ordenou que todos se recompusessem e se armassem para um possível segundo ataque.
Espinosa se apresentou à sua companhia, onde foi destacado junto com outros 12 colegas a reforçar a guarda do regimento. Todos os acessos ao regimento foram bloqueados e seus soldados agora guardavam o perímetro, para evitar que civis ou até mesmo outras forças do governo entrassem lá. Espinosa conta que cerca de 1h40 após o ocorrido, chegaram no regimento cerca de 500 soldados em caminhões, vindos de outro quartel, e que eram comandados por um major que ele não conhecia. Com eles, havia vindo também uma retroescavadeira e um guindaste. Entre aqueles 12 colegas de Espinosa, 3, sendo ele um deles, foram escolhidos por esse major para seguirem com ele numa missão juntamente com a retroescavadeira. Espinosa até hoje não sabe o porquê de ter sido escolhido. Todos então partiram em direção norte, quando, num certo ponto, o major ordenou que a retroescavadeira parasse para deixar os 3 soldados ali. Suas ordens eram para que não deixasse ninguém se aproximar dali. Foi com grande admiração que Espinosa e seus outros 2 companheiros viram mais abaixo um objeto que parecia ter sido abatido e se encontrava meio enterrado no solo. Espinosa pôde ver claramente que havia uma abertura naquele objeto e que lá dentro havia algumas estruturas que ele não podia descrever. A escavadeira então parte em direção ao objeto para tentar desenterrar a sua outra parte. Segundo Espinosa, o objeto era metalizado, mas escuro, talvez prateado, mas sujo de terra. Enquanto esteve ali, o soldado viu vários oficiais entrando e saindo do objeto. Eles pareciam estar retirando coisas de dentro dele e as colocando em alguns caminhões que estavam próximos. O major então se aproxima novamente de Espinosa e lhe entrega um grande pacote com sacos de lixo, ordenando que ele entre no objeto e o entregue a um capitão que está lá dentro. Espinosa então segue as ordens. Lá dentro, ele se maravilha com o que está vendo, dizendo que por dentro o objeto é todo metálico, uma grande estrutura aberta e de cor prateada, e que há diversas coisas espalhadas pelo chão, mas que não conseguiu identificá-las. No fundo dele estavam vários oficiais, entre eles o capitão que, ao ver Espinosa, pede a ele que entregue o pacote com os sacos de lixo. Entre os oficiais, ele vê no chão os corpos de 3 mulheres. Segundo Espinosa, elas eram lindas, com cabelos compridos, vestidas com roupas prateadas. Ele não pôde ver nenhuma espécie de ferimento naqueles corpos ou alguma poça de sangue ao seu redor. A única coisa que ele notou foi que elas eram iguais à mulher que o visitou no seu alojamento, com a diferença que seus cabelos eram castanhos. Após sair do objeto, Espinosa se encontra novamente com o major, que estava mexendo em um daqueles sacos de lixo cheios de artefatos do objeto, mas que estranhamente não pesavam quase nada. Ele então tira de lá uma espécie de bastão com pontas triangulares, que ao ser tocado começa a emitir uma luz forte. Inesperadamente, o major encosta aquele artefato em um dos caminhões que cercavam o objeto, e este imediatamente desaparece para o espanto de todos. Mas o mais incrível é que ao seguirem para onde estava o caminhão, eles esbarram em algo. Na verdade, o caminhão não havia desaparecido, mas sim se tornado invisível. Tudo aquilo era inimaginável para o jovem Espinosa, já que ele nunca havia se inteirado ou se interessado pelo fenômeno UFO. Nesse momento, um coronel se aproxima e diz aos soldados que jamais devem comentar com ninguém o que eles viram. Eram cerca de 5 horas da manhã, quando todos os trabalhos foram encerrados. O terreno havia sido limpo pela escavadeira e nenhum vestígio de queda foi deixado para trás. Então, todos partiram de volta para o regimento. Espinosa então foi levado à enfermaria para ser tratado, já que tinha sido ferido pela estranha criatura. Havia cortes pequenos no seu braço, perna e costas. Foram aplicadas nele algumas injeções para possíveis bactérias que ele poderia ter contraído, assim evitando futuras infecções que poderiam levá-lo à morte. Posteriormente ele foi liberado para voltar à sua companhia, onde reforçou algumas patrulhas para defender a unidade. Todos passaram por interrogatórios sobre o que haviam visto. Depois, ninguém mais conversava sobre o estranho ocorrido. Os comentários estavam proibidos.
Espinosa afirma que os soldados também foram interrogados por uma autoridade estrangeira, já que ele falava mal o espanhol. Era um homem com cerca de 30 anos, branco, com cabelos claros, educado e cortês. Atrás dele havia uma filmadora e outros homens sentados assistindo ao interrogatório. Dentre suas perguntas, ele quis saber se Espinosa viu algum ser, se teve contato com algum deles, se viu algum portando uma arma, já que este desconhecido sabia que o jovem soldado havia se ferido durante o confronto. Espinosa despistou, dizendo que havia sido ferido ao cair no chão. O homem seguiu fazendo perguntas sobre os objetos e o que havia acontecido naquela madrugada. Espinosa, no seu depoimento, enfatiza algumas coisas que notou enquanto estava próximo do caído. Ele lembra que os militares que não conhecia e que cuidaram da operação de encobrimento da queda, apesar de estarem corretamente uniformizados, não agiam da forma que ele estava acostumado a ver. Eles tiraram muitas fotos do objeto caído, que era circular e possuía várias inscrições estranhas. Mas o que mais chamou a atenção de Espinosa era a frieza de como agiam, como se aquele incidente não fosse algo extraordinário para eles. Cerca de 2 semanas depois, Espinosa e seus companheiros de regimento foram informados que uma autoridade iria visitar o quartel. Era o então presidente chileno, o general Augusto Pinochet. Todos se posicionaram no auditório improvisado no quartel, onde havia sido colocado um palanque com um microfone e 2 bandeiras chilenas em ambos os lados. Depois de um certo tempo de espera, entra no salão o general Augusto Pinochet, que saúda a todos os presentes. No microfone, ele começa a fazer uma emocionada oração a Deus. Em seguida, ele diz que tudo aquilo que aqueles homens viveram naquela noite era algo memorável, nunca antes vivido e, portanto, ninguém poderia ou deveria saber o que aconteceu no regimento. Pinochet seguiu falando por cerca de 20 minutos, onde finalizou agradecendo a todos por haverem participado corajosamente e com muita bravura daquele episódio. Nesse momento, o general informa que todos iriam realizar um juramento. Juramento esse feito com suas mãos, em cima de uma antiga Bíblia que foi trazida numa caixa por um major. Os homens deveriam jurar que manteriam todo aquele incidente em segredo, em nome de Deus. Em seguida, foi apresentada a eles uma antiga bandeira chilena referente à Batalha de La Concepción, uma batalha travada entre chilenos e peruanos, na qual também deveriam pôr suas mãos e jurar que nunca escreveriam ou divulgariam o que aconteceu naquela noite e nos dias seguintes no regimento Huamachuco. Todos os homens do regimento se emocionaram bastante com essa cerimônia, já que no Chile, os juramentos feitos com aquela Bíblia e bandeira era algo concedido somente a personagens muito especiais. Sobre os soldados que participaram do confronto, mas não estavam ali, recebendo aquela honraria, Espinosa afirma que seus superiores apenas informaram que eles haviam sido levados a diversos hospitais e estavam sendo tratados. Originalmente eram 120 soldados, mas presentes na cerimônia haviam 89. Espinosa nunca mais os viu. Espinosa conta que alguns dias depois do interrogatório foi aberta nas proximidades uma pista de pouso improvisada, onde posteriormente uma aeronave Hércules 630 do exército chileno pousou. Próximo dessa pista de pouso se encontrava um caminhão branco que trazia o UFO acidentado. Então, o objeto foi embarcado na aeronave. Após isso, a aeronave decolou rumo ao sul e a pista então foi encoberta pelos militares. Espinosa jamais descobriu para onde aquele objeto foi levado. Espinosa conta que após esses eventos, ele e os outros 2 colegas de regimento que estavam presentes na remoção do UFO acidentado foram levados para a cidade de Iquique, a 400 km ao sul de Putre. Lá, se instalaram no regimento local, onde foram levados para a enfermaria para alguns testes. Todos estavam proibidos de deixar a enfermaria, qualquer comunicação com o exterior foi proibida, eles não podiam nem mesmo se relacionar com os militares daquele regimento. Todos receberam roupas civis, calças jeans, camisetas brancas e pares de tênis.
Depois de 2 semanas, eles foram levados para uma unidade da Força Aérea, onde foram transladados de avião para a Colômbia. A aeronave que os trazia pousou numa base aérea colombiana, onde os homens passaram a manhã e parte da tarde. Depois, eles foram levados para o aeroporto Eldorado, na cidade de Bogotá. Lá dessa vez, eles foram embarcados da primeira classe de uma aeronave civil. Spinoza lembra que ela era da companhia aérea italiana Alitalia e que seu voo durou longas horas. Ao chegar, eles descobriram que foram levados para os Estados Unidos, para serem encaminhados à base aérea de Langley, na cidade de Hampton, no estado da Virgínia. Lá, eles foram levados para um grande edifício, onde receberam algumas roupas diferentes e se prepararam para testes psicológicos e psiquiátricos. Esses testes consistiam de algumas regressões, e também lhes foram apresentados alguns desenhos para que os interpretassem em um tipo de filme que apareciam figuras geométricas também para serem identificadas. Esses testes duraram uma semana. Após eles, foram iniciados vários interrogatórios onde quiseram saber sobre o incidente e se eles tinham dados a acrescentar ou dúvidas para serem esclarecidas. Segundo Spinoza, durante todo o tempo que estiveram naquelas instalações, todos foram muito bem tratados, de forma bastante amigável. No final dos interrogatórios foi oferecido a eles a opção de ficarem por lá, mas Spinoza não aceitou, já que não queria deixar sua mãe sozinha. Seus outros companheiros decidiram ficar. Então, os oficiais norte-americanos dão a Spinoza uma passagem, desta vez da American Airlines, com destino a Santiago, a capital do Chile. Assim que desembarca no aeroporto chileno, Spinoza é abordado por oficiais do exército, que o informam que ele está de licença e o conduzem para sua casa, o deixando a um quarteirão de distância. Spinoza conta que durante sua estada nos Estados Unidos lhe perguntaram sobre o UFO acidentado, mas tanto ele como seus companheiros foram orientados ainda no Chile a se limitarem a dizer que apenas viram os objetos no céu. Eles não deveriam comentar sobre o confronto, os seres e muito menos sobre o UFO acidentado. E assim foi feito. Spinoza só não se lembra o que pode ter dito durante as regressões. Sobre os companheiros que ficaram nos Estados Unidos, Spinoza acredita que ambos tenham voltado para o Chile, já que se encontrou com um deles. Depois de 2 meses em casa, o soldado resolveu se apresentar ao Ministério da Defesa. Lá ele conversou com um capitão e um tenente, dizendo a eles que queria retornar ao seu regimento. Uma semana depois, ele recebe as passagens para retornar. Ao chegar ao regimento, Spinoza notou que todos os oficiais haviam sido trocados. Um capitão o aborda e pergunta por que ele havia voltado, já que poderia ter permanecido em casa tranquilamente de licença. Spinoza Dada respondeu, dizendo que havia jurado nunca mais entrar naquele assunto. Ele percebeu que muita coisa mudou, já que era agora mais bem tratado, chegando ao ponto de ter várias regalias, dentre elas uma comida melhor e escolher qual serviço gostaria de executar. Spinoza confessa que com o passar dos anos não aguentou mais esconder aquela história e que não queria que algo assim acontecesse com outros jovens soldados. Alguns ex-oficiais que preferem permanecer no anonimato confirmaram o testemunho de Vítor Spinoza Avilés.